Hoje com o pastor Joseph Prince. E olha, igreja, eu quero falar um pouco sobre o que me preocupa e nós vamos continuar o ensinamento da semana passada. Certo? Vamos continuar de lá. Lembra como o rei Sisaque, o rei do Egito, entrou em Israel durante o tempo do rei Roboão, o filho de Salomão, e o que ele fez? Ele levou todos os tesouros do templo e falamos sobre como ele levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ok? E vimos que a Bíblia nos mostra que depois que o rei Sisaque levou os escudos, o rei Roboão mandou fazer então escudos de bronze. Pense nisso. O bronze, quando é polido muito bem, parece com ouro. Certo? Ele estava preocupado com as aparências, mas não tinha substância. E a minha preocupação é esta. Quando olho ao meu redor, e eu tenho até viajado muito, e eu já participei de grandes conferências pela graça de Deus, eu ministrei em algumas delas, e eu quero te dizer que uma das minhas maiores preocupações agora é que o evangelho que Charles Spurgeon pregou, o evangelho que D.L. Moody pregou, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, está agora sendo removido bem devagar, mas sutilmente o diabo tem removido o evangelho. Vimos na semana passada, em Judas, como certos homens virão, se infiltrando na igreja sem ninguém perceber, secretamente. E eles então vão subverter a graça de Deus, a palavra transformar a graça de Deus em libertinagem. Nós fizemos um estudo profundo sobre este termo. É a palavra grega metatífame. Metatif quer dizer substituir uma coisa pela outra. Ou seja, vão remover a graça. E olha bem isso. O que acontece quando removem a graça? A libertinagem vai tomar lugar. Porque a graça é o único antídoto contra a libertinagem. Amém? Olha, tem gente que diz, se pregarmos a graça, vamos promover a libertinagem. Leia a Bíblia. Certo, quando a graça é subvertida, quando a graça é removida, o que entra no seu lugar? Libertinagem. Amém? A minha preocupação é que, naqueles dias, tempos atrás, Spurgeon, Moody, Wesley, usavam frases como a justificação pela fé, justificado pela fé. Hoje falamos sobre justiça, porque a palavra justificar, justificação, todas vêm de uma palavra grega, certo? Dikaiou, que é justo, justiça, certo? Mas eles falavam então justificação pela fé. E hoje você vai ver que as pessoas falam coisas, removem os escudos de ouro e dizem que a justificação pela fé não é tão importante. Sim, é importante para você ser salvo, mas depois disso você se justifica pelas obras. Está me ouvindo? Então estão misturando o evangelho. E vimos isso na semana passada, como é perigoso e me preocupa muito, porque eu ouço e eu também assisto muitos pregadores e estou preocupado porque devagar e sutilmente isso está acontecendo. E se você me perguntar por que Deus está fazendo tudo isso por nós, nos colocando nesta posição de ter uma influência, uma voz. Anos atrás eu estava lendo sobre a parábola do semeador e da semente. Aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Os 4 tipos de solo. E a Bíblia diz que a mesma semente caiu em diferentes tipos de solo e diferentes colheitas então vieram. Certo? Mas no final da parábola, Jesus disse que ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Ninguém acende uma candeia e põe debaixo do alqueire, mas coloca no velador para que todo mundo possa ver a luz. Eu não conseguia entender por que isso apareceu justamente depois da parábola do semeador. Mas agora eu entendi completamente. O que Jesus estava falando é que, quando ele acende a sua vela, ele está te dando revelação. Ele ilumina o interior com a revelação. E o que ele vai fazer? Não vai te esconder. Não te coloca debaixo da cama ou debaixo de um alqueire, mas vai te colocar na igreja, numa plataforma para que todo mundo escute essa mensagem e essa revelação que ele deu para você. Não é por sua causa, mas é por causa da palavra, da revelação e da luz que ele deu para você. Posso ouvir um amém, igreja? Ele nos colocou numa plataforma para pregar o evangelho da graça. Não importa quem se levanta contra a graça e tudo isso, porque sabemos que se Deus dá poder de influência para alguém, o que podemos dizer? Mas se as suas palavras caem por terra e a nossa fica, caso encerrado. Certo? E o fato é que Deus tem nos dado uma plataforma para que o evangelho da graça atinja todos os 4 cantos do mundo. As pessoas da Rússia estão ouvindo, as pessoas da África do Sul também estão ouvindo, pessoas da América estão ouvindo e pessoas da América do Sul também estão ouvindo de uma maneira tremenda. E eu te digo isso, igreja, a igreja do Senhor Jesus está indo muito bem.
E Deus está restaurando o evangelho nesses últimos dias. Está me ouvindo? E escute bem isso. Vou colocar bem assim, você sabe que eu gosto de mostrar a lei da primeira menção em qualquer assunto. E a primeira menção sobre Satanás, a primeira menção de algo que sai da sua boca, a primeira tentação que ele realizou no Jardim do Éden, a primeira vez que ele falou com Eva, ele disse isso em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus fez. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que audácia do diabo, e esta é a primeira de todas as tentações. Nem estou falando do comer da árvore, certo? A primeira das tentações é a audácia do diabo de dizer que Deus é avarento. Deus não é um Deus tão bom quanto você pensa que ele é. As pessoas pensam que é muito bom para ser verdade. Deus não é tão bom como a Bíblia fala que ele é. Certo? É muito bom para ser verdade. Mas não se esqueça. No capítulo anterior, o capítulo 2, Deus falou para o homem. Foi a primeira coisa que ele disse ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Certo? Quero que você continue pensando nisso. Não só ele disse que pode comer. Diga livremente. Uau, diga livremente! Livremente! A primeira coisa que Deus fala para o homem não era uma proibição. Mais tarde Deus disse, não comerás daquela árvore. Amém? Aquela árvore não é boa. Mas olha para isso, olha para a alternativa. Deus falou para o homem, a primeira coisa que ele falou não foi uma proibição, mas foi uma ordenança. E por falar nisso, a palavra pode não está no original hebraico. É a palavra que algumas traduções dizem, deverás comer livremente. De toda a árvore. E Adão e Eva eram os únicos. Nós estamos falando de muita provisão, igreja. Nós estamos falando de superabundância para um casal. Não só isso, mas Deus disse, poderás comer livremente de toda a árvore. E olha a audácia do diabo. Deus é tão generoso e o diabo vem até Eva. E ela não tinha sido formada quando Deus falou para Adão, então Adão tinha essa responsabilidade de falar para ela aquilo. Não falou bem o que Deus disse. O que ele fez foi proibir. Enquanto isso, a primeira palavra de Deus para o homem registrada foi coma livremente. Não só comer, mas comer livremente de toda a árvore do jardim que eu mesmo providenciei. E é mesmo assim, o diabo sempre vem para você para fazer Deus não parecer generoso. Graças a Deus. Deus mudou tudo isso. O diabo sempre vem para você e tenta falar, sabe, olha, só orar não é bastante, ok? Olha, se você não lutar sozinho, ninguém vai te ajudar, sabia? Você sabe muito bem que você tem que revidar aquilo que aquela pessoa fez. É melhor falar algo, fazer algo. Senão nada vai acontecer, você sabe. Se você não faz nada, nada vai acontecer. Você sabe o que a Bíblia diz, certo? Deus ajuda aqueles que se ajudam, certo? Sabe qual capítulo e versículo? Coisa nenhuma não está nem na Bíblia. Então, o fato é este. O diabo sempre quer fazer Deus parecer avarento. Você se lembra quando Davi pecou contra Deus? Quando cometeu adultério com a mulher de um outro homem e depois mandou matar o homem? Uau! Isso é acrescentar pecado ao pecado? O que Deus falou com Davi? Ele falou o seguinte, cheque na sua Bíblia. Deus disse assim, Davi, eu dei para você muitas mulheres. Eu te dei. Ele ficou com a esposa de Nabal. Nabal morreu. Isso foi legalmente, ok? A esposa daquele homem, então, que se chamava Abigail, se tornou esposa de Davi. E Deus disse, eu te dei todas as esposas que tem. Eu dei a ti. E Deus disse isso, incrível. E se isso não bastasse, eu teria te dado mais. Você já leu isso? Vocês estão se alegrando agora e, na verdade, só estou te falando, certo? Esta verdade do Antigo Testamento. Mas sabe qual é a verdade para nós? Se você não está feliz no seu casamento, e seja qual for a área que você não está feliz, ok? Por que você não pede para Deus por mais no seu casamento? Hoje, mas não é mais mulheres. Ok? Só para você saber. Eu quero te mostrar que o coração de Deus é tão grande. Ah, pastor, eu não acho que... Você pediu para Deus. Ah, pastor, eu fiz o meu melhor. Eu não perguntei isso, eu perguntei, você pediu para Deus? A oração não está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam da força do homem.
A oração é algo tremendo, é a graça em ação. Se você pensa que não consegue, e Deus pode, o que você faz? Você pede para Ele. Se tem problema com os filhos e você tenta, se esforça e bate, disciplina, e nada acontece, certo? Você já chegou ao ponto que, em algumas áreas da vida, os seus esforços humanos e a sua luta só trazem frustrações? Por que você não pede para Deus? Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a influência, aquele que conhece o coração dos seus filhos mais do que eles mesmos se conhecem. Por que você não pede para Ele? Porque pedir é um ato de dependência total. Se você olhar para Jesus no livro em que ele é apresentado como homem, mais do que nos outros, o Evangelho de Lucas, você vai ver mais do que nos outros evangelhos, Jesus orando. Porque como homem, é a nossa postura. A postura própria para o homem é depender de Deus. E ele sempre orava. E orava tanto que você vai ver que entre as orações milagres aconteciam. Os discípulos então perguntavam para ele: Senhor, ensina-nos a orar, porque viram que era a fonte do seu poder, mesmo ele sendo Deus em carne. Mas ele operou como homem, dependendo de Deus, o seu Pai. Isso é tremendo. Você olha para as pessoas que são abençoadas e você diz: porque Deus os abençoou, você pediu? Eu não acho que Deus vai me dar isso. Você pediu. Ah, Pastor Prince, sabe, a minha intimidade com a minha esposa, o meu marido, já não está muito boa. Sabe? Você pediu para Deus? Ah, eu acho que pedi sim. Você acha? Você não sabe se pediu para Deus? Certo? Se você pede para alguém importante, você sabe. Você pede para Deus e diz: ah, eu acho que pedi para Deus. Peça para Deus tocar no seu casamento. Ele é um bom Deus. Se você acha que não é o suficiente, peça para Deus. Ele disse para Davi: eu te daria mais. Porque mandou matar o marido dela. Porque você cometeu adultério. E olhe bem isso, cometer adultério é você não confiar em Deus que Ele vai prover. Roubar é um ato de não confiar em Deus que Ele vai prover. Ter inveja de outros é um ato interior dizendo, sabe, Deus é um Deus que abençoa outras pessoas, mas não é bom para mim. Igreja, a graça funciona assim. Deus não é bom para nós porque nós somos bons. Deus é bom para conosco porque Ele é bom. Alguns pensam assim: se eu for bom, Deus vai ser bom para comigo. Então é melhor ser bom. Não. O fato é este: Deus é bom para conosco porque Ele é bom. Quando somos maus, Deus é bom. E quando descobrimos que Deus é bom para conosco, mesmo nós sendo maus, a sua bondade nos faz bons. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Posso ouvir um amém, igreja? O profeta Eliseu estava morrendo e ele tinha feito tantos milagres, o dobro do seu mestre Elias. E o tempo chegou em que Eliseu ia morrer para estar com o Senhor, e o seu último ato no leito da morte foi chamar então o rei de Israel. E o rei de Israel foi Joás. E ele disse a Joás: Joás, toma essas flechas, e tomou as flechas das suas mãos. E ele disse: Deus vai te ungir para derrotar os sírios. E ele disse: pega essas flechas das minhas mãos. Certo, você vai vencer e derrotar os sírios. Olha, fira a terra com essas flechas. O profeta foi direto com a sua instrução. Pega essas flechas e fira a terra com elas. Certo? Um pouco antes ele disse: coloque as suas mãos no arco. E o rei colocou as mãos no arco. O profeta colocou suas mãos nas mãos do rei e disse: atira. E ele atirou. Esta é a flecha da libertação do Senhor. Uau, que estilo legal, sabe? Depois então ele disse: pega as flechas. E o rei pegou as flechas, então disse: fira a terra com as flechas. E o rei de Israel pegou e feriu a terra 3 vezes. E parou. E o profeta ficou irado e disse: por que você feriu 3 vezes? Deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Agora você vai ter só 3 vitórias sobre a Síria. Então, olhando isso, limitamos a Deus. Deus quer que recebamos livremente. Ele é um bom Deus, Ele é um grande Deus, Ele é generoso. E o plano do diabo antes de você pecar é sempre dizer: você acha que Deus vai te dar? Deus deu para o pastor Prince, Deus deu para outras pessoas, mas e você? Olha bem, você tem que enganar. Você tem que roubar. Ninguém vai saber disso. Você tem que se ajudar. Antes de alguém pecar, de cometer adultério, o diabo coloca dúvida. O seu marido vai sempre fazer isso. Ele não muda. Sua esposa? Pedir Deus para quê? Ele fala isso. Deus disse: se tivesse me pedido, eu teria te dado mais.
Pastor Prince, como ele vai me dar mais no meu casamento? Peça primeiro, não me peça para explicar, ok? Amém, mas ele faz. Ele transforma a água em vinho. Foi seu primeiro milagre. E ele pode fazer de novo. Amém? Se você não está gostando deste nível do seu relacionamento, peça para Deus. Ele pode te levar para um novo nível. Mas, por favor, não procure outra mulher. Você acha que vai encontrar outra mulher e isso vai ficar em secreto e ninguém vai saber, mas o mundo todo vai descobrir isso, sabe? Olha, você pode pedir para Deus e ele vai transformar a sua esposa. Peça a ele. Posso ouvir um amém? E Deus sempre nos responde. Sabe quando Salomão, só para te alegrar, Salomão pediu para Deus, porque ele tinha construído para Deus uma casa, o templo. Sabe, este era o desejo de Davi, mas Deus disse, tem muito sangue nas suas mãos, Davi. O seu nome, cujo nome é paz, Salomão é Sholomon. Ele vai construir para mim uma casa. E Salomão construiu o templo, e na dedicação do templo, Salomão fez essa oração. Ele orou por duas coisas naquela longa oração, mas basicamente ele disse, Deus, escuta dos céus. Pediu para Deus ouvidos atentos para aquela casa. Quando alguém fosse ao templo e orasse, seria ouvido. Sabe até hoje o que restou aquela parede que ficou do templo, aquela parede que foi construída muito profunda na época de Salomão? Certo, e Herodes construiu em cima. Certo, existe então aquele muro e os judeus vão orar ali, não estão orando para o muro. Certo, é porque se lembraram da oração de Salomão e todo mundo que fosse lá orar, Deus ouviria. Não precisamos disso, nós podemos hoje orar em qualquer lugar, porque temos acesso pelo nome de Jesus. Certo? Mas entendemos o que eles estão fazendo, mas o fato é que ele pediu para Deus ouvidos atentos e olhos atentos. Ele disse para Deus para que os seus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre este lugar. Diga olhos abertos, certo? Sobre este lugar, para ouvires, diga para ouvires, diga ouvir. Ele pediu a Deus ouvidos atentos e olhos abertos. E no final da oração, nós não sabemos quando, em uma daquelas noites, quando ele estava dormindo, durante uma daquelas noites, Deus apareceu para ele de novo. E olha o que Deus falou para ele. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração, ouvidos atentos, e a súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Ouvidos atentos, olhos abertos, o seu nome vai estar lá, e os meus olhos abertos, e o meu coração estarão ali. Ele pediu para Deus ouvidos atentos e olhos abertos, mas Deus deu para ele olhos abertos, ouvidos atentos e coração ali, e colocaria o seu nome ali. Eu te digo que Deus sempre dá muito mais do que você pede, mas peça. Pelo amor de Deus, peça. Durante o dia inteiro, se você entender essa verdade sobre a graça, você vai sempre pedir. Você vai sempre pedir e esse seu pedido vai ser sempre um estilo de vida. Você vai viver a graça, porque a graça é colocar um fim nos seus próprios esforços. Muitos não entendem o que Jesus disse quando ele disse, sem mim nada podeis fazer. Pensamos que esse sem mim, o que ele quis dizer foi que podemos fazer as grandes coisas. Podemos fazer até milagres, podemos curar os enfermos. Pensamos dessa forma, mas sem mim, Jesus disse, não podemos fazer nada. Então, olha bem isso. Isso nos leva à oração. Precisamos orar mais. Devemos orar todos os dias. Alguns ficam irados quando você fala que Deus vai proteger você e a sua família. Bem. Porque se você olhar bem, você vai ver na Bíblia pessoas sofrendo. Eu não quero saber deles. Eu quero saber a respeito de mim e da minha família. E muitas dessas pessoas viveram sem Jesus ser o sumo sacerdote da vida deles. Viveram antes de Jesus. O que eu posso dizer é que eu vou orar por mim e pela minha família. Por que você fica com ciúme, irado, se eu peço para Deus por mim e pela minha família? Por que você não faz o mesmo e ora por você e por sua família? Por que brigar por pessoas que estão buscando de Deus coisas boas? Não tem gente orando o suficiente e quando alguém ora, os religiosos ficam irados. Está me ouvindo? Salomão pediu ouvidos atentos, olhos abertos. Deus deu para ele coração, seu nome, ouvidos atentos e olhos abertos. Ele sempre nos dá mais do que pedimos. Ele é um bom Deus. Então, Pastor Prince, o que você fala sobre a justiça pela fé? Bom, o fato é este. Gosto de falar do Evangelho. E o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Sabe que alguns estão indo para o inferno porque rejeitaram as boas novas? É mais ou menos assim.
Quando veem como Deus é bom, eles dizem: eu não preciso disso, eu vou prover para mim mesmo. É como uma formiga atravessando uma estrada de carros bem larga. E você olha para a formiga e você fica observando aquilo, certo? E você tenta ajudar a formiga e ela diz: não, não, eu consigo sozinha, olha para mim, eu vou tentar. Eu consigo, vou atravessar em um dia, vou atravessar em um minuto. Pobre formiga. O que adianta a formiga atravessar aquela estrada e perder a sua alma? Certo? Parece com isso, mas essa figura ainda é bem menor comparado com o homem e Deus, sabe? Mas se eu somente pegasse aquela formiga para carregar no meu dedão, quer dizer que a formiga fez alguma coisa para levantar o meu dedo? De forma alguma. A formiga está descansando. E que dedo é aquele? É o meu dedo. E eu não estou fazendo nenhuma força, porque é uma formiga. Está me ouvindo, igreja? Deus é um bom Deus. E Deus provê. Lembra da história do povo que estava com fome? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam com fome e tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus proveu para todos. E a Bíblia mostra algo interessante nesta frase do Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos falam deste milagre, então esse milagre é muito importante. No relato de João diz: ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Você tem que sublinhar isso na sua Bíblia. Ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Isso é contra a ideia religiosa de que você só pode receber o tanto que Deus quer dar. Não foi essa a realidade daquilo que aconteceu naquele dia. A provisão dos pães e dos peixes foi dada tanto quanto eles queriam. Se estavam com fome, continuavam comendo. Se estavam com fome, comiam, mas quando eles ficaram cheios, disseram basta, a provisão parou, porque eles estavam cheios. Amém? Se fosse um de nós lá, a provisão ia continuar até hoje, certo? Mas o fato é que a provisão parou, mas depois que a provisão parou, o que sobejou? 12 cestos cheios, ou podemos dizer 12 cestos que estavam cheios de pão e peixe. Deus não é avarento. O diabo sempre quer mostrar Deus avarento, fazer Deus parecer duro. Está ouvindo, igreja? Então, Paulo falou de dupla maldição, nós vimos isso. Está em Gálatas capítulo 1, e ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis. Essa é a minha preocupação com os cristãos, deveria dizer com o evangelho no mundo inteiro. Estamos ouvindo outro evangelho. E o engraçado é que quando ouve o verdadeiro evangelho dizem isso. Isso é perigoso. É até mesmo muito incrível que quando Deus restaura o evangelho, que são as boas novas, dizem é muito bom para ser verdade. Deus não é tão bom assim. Quando Deus falou a Israel: vos levam à terra, certo? Onde vocês vão viver em casas que vocês não construíram. Escute bem isso. Vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão beber de poços que vocês não cavaram. Era a terra que mana e não uma terra que somente tem mel e leite. É uma terra que mana, uma ideia de abundância. Terra que mana leite e mel. Vos levarei a essa terra e vocês não têm que fazer nada. Confia em mim, eu vou expulsar todos os habitantes. Amém? Amém? Deus permitiu gigantes lá porque os gigantes construíram grandes casas. Gigantes cavaram poços profundos. Os gigantes trabalhavam demais. Mas a terra é do Senhor. E ele disse: olha bem, saiam. Eles deixaram tudo para vocês possuírem, desfrutarem.